Olá a todos, estamos aqui no Escritório de Arquitetura do Moatan, o MOA, e nós estaremos conversando um pouco sobre a influência da arquitetura para a hotelaria hospitalar e para a humanização. Então, Moatan, explica para a gente um pouco sobre a sua experiência com arquitetura na área hospitalar. Cara, a gente aqui, o escritório, a gente teve uma alteração de nome nesse último ano, até a gente mais conhecido no mercado com o nome original que a gente tinha, que era PUA. Teve uma alteração para MOA, que é essa alteração recente. Mas a gente atua na área há aproximadamente uns 12 anos. Nosso primeiro cliente na área hospitalar foi o Samaritano, foi onde a gente começou a desenvolver mais esse mercado. É uma área que requer bastante especialização, atualização constante. Devido a isso, a gente sempre procura frequentar eventos da área, cursos, treinamentos, né? A gente é muito ligado ao IPH também, que é o Instituto de Pesquisa Hospitalares de Abascarma. A gente, quando possível, frequenta os cursos que eles têm lá de capacitação. E ao longo desses anos a gente acabou conseguindo aprimorar melhor a experiência, formar uma carteira de clientes aí, e se consolidar mais na área hospitalar. A gente é afiliado também à BDH e ao Global Green Healthcare Hospitals, que é o GGHH também, que a gente frequenta e acompanha os treinamentos deles, né? Então, a gente está já inserido aí no meio e tentando sempre, claro, se atualizar, em novos clientes, novos projetos. Excelente. E nós que somos gestores de hotelaria hospitalar, nós acabamos identificando muitos pontos de melhoria, de necessidade de melhoria ou adaptação da arquitetura que acabam trazendo impacto para o nosso dia a dia operacional. Com base na sua experiência, depois que o hospital fica pronto ou tem uma necessidade de reforma, ampliação, quais são esses principais pontos críticos que vocês identificam, que os gestores pontuam? Olha, eu preciso mais disso, ou enfim, fica à vontade. Eu acho que muitas vezes, assim, várias vertentes aí que a gente sempre identifica nos estudos que a gente busca tentar fazer junto aos clientes também de pós-ocupação. Então, acho que essa é uma área que vem sendo mais abordada, ultimamente não é tão abordada, mas vem sendo. Tem grandes especialistas aqui no Brasil, inclusive em pós-ocupação hospitalar também. Mas eu acho que é muito assim, principalmente como a gente fala, o hospital é um organismo vivo, né? Já é um baita chavão falar isso, mas ele é. Então ele está sempre em constante mutação, o metabolismo dele é muito acelerado e ele está o tempo inteiro atrás de conhecimento para evoluir e de alimento para se gerir. E isso reflete de que forma, traduzindo em miúdos aí para o dia a dia, né? Muitas vezes a gente está numa reforma no centro diagnóstico, por exemplo, um determinado equipamento de imagem, ele é o que há de mais moderno naquele momento, a engenharia clínica alinhou, enfim, a gente fez todo um estudo para implantar, e aí devido a algum time de budget para gerar isso, virar uma obra de fato, aquele equipamento também já não é mais o que interessa para o hospital, então vai ter que mudar, e aí às vezes o ambiente ele acaba se tornando, ele tem uma ociosidade muito rápida, né? Então acaba tendo que mudar, e isso é uma coisa que a gente sempre, não só a gente, acho que todos os arquitetos que trabalham na área hospitalar, pensam assim, nada que a gente faz é um definitivo que vai ficar travado, né? Então é uma coisa que é importante a gente pensar, assim, já prever as mudanças que podem ter. E também a questão de, um outro ponto assim, quando você está em projeto, ainda está no papel, é muito mais fácil da gente já prever assim, acesso para manutenção, saída de peça, entrada de peça, fluxo do resíduo para não ter um cruzamento intenso e tal. E muitas vezes acaba atendendo a funcionalidade do ambiente sem atender todos os restos. Quando você vai ter a pós-ocupação, quando entra de fato, dependendo da instituição, não tem uma boa sinergia entre as áreas na hora de projeto, e aí a pessoa dá de cara com um ambiente que não foi pensado para o fluxo do resíduo, não é o fluxo que é praticado na instituição, ele está de acordo com a norma, está tudo certinho, só que não é o que é utilizado na política da instituição, e aí isso acaba trazendo um problema para a instituição gerado já no projeto, né? Exatamente esse ponto. Às vezes nós vemos alguns impactos da arquitetura que geram
dificuldade operacional ou até um retrabalho. Então eu tive experiência em um hospital que ele foi uma edificação que já existia, foi adaptado para ser um hospital e nós tivemos que fazer muitas reuniões, entrar em acordo entre as áreas por conta do uso do elevador. Sim. Para conseguir conciliar esses fluxos de resíduo, material limpo, alimentação, exato. Com relação às áreas de apoio de hotelaria hospitalar, que nós entendemos enquanto resíduos, higiene, gerenciamento de enxoval, controle de pragas, enfim, quais são os principais pontos que você acredita que haja uma influência da arquitetura para a funcionalidade desses processos? Tá, eu acho que assim, primeiro, assim, a gente tem uma norma, mas a norma, mesmo se pegar um RDC, 50 e todas as outras normas que derivam, elas vão te dar um norte do mínimo necessário. Muitas vezes, eu já me deparei no longo do trabalho, o próprio gestor interno, ou o próprio arquiteto, enfim, sem atribuir responsabilidade para nós dois, mas isso aqui está atendendo a norma, mas o que atende a norma atende a você, por exemplo, eu preciso de uma sala de utilidades, lá, um exemplo bem relacionado a resíduos, mas isso atende o volume de resíduos que eu gero, comporta eu ter uma sala de resíduos mesmo, separado, talvez, né? Então, eu acho que isso é uma coisa que é muito importante ter uma sinergia muito grande e, assim, no projeto desde o início, nem que seja um projeto pequeno, um projeto grande como um hospital inteiro, envolver muito as equipes de todos os setores para entender as reais necessidades e não só partir pelo standard de mercado que a gente tem, que a gente sabe como funciona, e sim, assim, aquela instituição como ela opera. A gente tem a oportunidade de conseguir trabalhar em vários hospitais diferentes, de escalas diferentes, padrões diferentes, e muda muito, assim, o que é uma prática em um determinado local, em outra instituição não é, porque eles tiveram uma experiência ruim com aquilo, então a gente tem que aprender, eu acho que o arquiteto ele tem que aprender a se adequar a essas necessidades, principalmente no ponto de vista da parte da hotelaria, né, que é a hospitalidade, a gestão de resíduos. Até a gente estava conversando agora, eu brinquei, né? Não adianta eu falar rouparia, tá bom, tem um armário aí para você atende, você tem um enxoval muito maior, ou seu enxoval naquele determinado pequeno, e eu fiz um baita de um armário no meu projeto que não atendeu, né? Eu acho que isso é uma coisa, e aí entra também na definição de acabamentos. Muitas vezes, claro, o primeiro apelo no acabamento você vai olhar o estético dele, né? Mas acho que muitas vezes tem que ver a prática. Por exemplo, não adianta eu colocar um determinado tipo de piso no banheiro, que é super bom de limpeza, não sei, só que a política de padrão, a higienização, como que é feito o POP do hospital? Ele usa um determinado produto que não se adequa, aí ele vai ter que comprar e só por causa daquele piso. Então acho que não, a gente tem que conseguir fazer essa convergência, né? Todos trabalharem juntos, que é o que a gente estava falando da hotelaria, tá sempre junto, né? Essa parceria eu acho que é muito, muito importante, né? Eu acredito nisso mesmo, que o arquiteto mesmo tem que sentar com os seus clientes, né? Entender a real necessidade, entender o que eles precisam. Eu acredito que uma das maiores dificuldades é que alguns pontos críticos a gente só consegue identificar na prática do dia a dia. Sim. E aí... Muitas vezes, essa prática, assim, eu concordo com o que você falou plenamente. Um recurso que tem sido muito usado, né, e não é sempre que é possível, mas, por exemplo, a gente conseguir montar mock-ups dos ambientes, eu acho que isso é fantástico, porque, assim, você pega e traz todo mundo para dentro do seu projeto numa escala verdadeira da coisa, porque, assim, o arquiteto tem facilidade, porque uma planta entender o espaço, mas nem sempre uma pessoa de uma outra área, um médico, um gestor, uma nutricionista do SND ou a pessoa da hotelaria que mexe com resíduos, ela consegue ter essa visualização do espaço. Então, se você conseguir montar um mock-up e trazer as pessoas para dentro e verem, eu acho que já consegue dar um passo além para isso, claro. Mas é o que você falou, muitas vezes tem muitas coisas que quando o ambiente está pronto, algum determinado fluxo escapou porque faltou uma conversa, alguma coisa assim, né? E com relação, a gente falou um pouco de acabamentos, da ambientação, da hospitalidade,
E trazendo a questão da hotelaria para a parte de humanização, quais são os principais pontos que você enxerga de influência do ambiente para a humanização? Bom, humanização acho que é um termo até virou um pouco moda, até, né, mas está sendo falado muito, mas ela, ao meu ver, é claro, né, nada mais é que vem acontecendo assim, acho que um pouco de uma quebra de paradigma mesmo, né, nas instituições, né, as equipes, corpo clínico, equipe assistencial, todo mundo assim, é nítido que assim, um tratamento mais igual entre a equipe e o paciente, acompanhante, familiar, uma proximidade maior, uma quebra de uma barreira, a pessoa não tem um balcão alto, por exemplo, bem básico, mas é uma coisa assim, a pessoa se sente assistida, né? Isso, muito que eu estou falando, na verdade, está tudo muito contemplado na filosofia do Plan Tree, né? Que já está sendo muito difundida aqui no Brasil, e a gente também tenta buscar nos nossos projetos, que é o quê? Buscar a melhoria da cura só do ponto de vista do paciente, né? A perspectiva dele está na frente, né? E isso influencia o quê? A definição do acabamento, como a gente falou. O hospital ele já perdeu faz tempo aquela cara do lugar de asepsia, de frio, que a pessoa vai lá tá até medo. Né? Acho que cada vez mais a gente tem buscado dispositivos para criar conforto, para a pessoa se sentir bem ela fazer um exame, maior privacidade, uma ambientação legal numa sala de exame, né? O equipamento ele não precisa daquilo para funcionar, mas a pessoa para funcionar dentro do exame, é legal ela estar à vontade, então tocar uma música, ter por exemplo, trabalhar com uma cromoterapia, um acabamento lúdico que às vezes reflita alguma coisa que vai criar uma sensação de tranquilidade para ela, né? Acho que essas coisas a gente consegue trazer as pessoas para dentro, né? Pensar assim, num procedimento de quimioterapia, a pessoa pode ficar de 6 a 8 horas lá dentro fazendo. Não é legal a gente então fazer uma quimioterapia, um ambiente da quimioterapia seja confortável para ela, para que ela fique, né? Então acho que todos esses aspectos vão norteando aí o nosso trabalho, né? E isso com a hotelaria é principalmente assim, qual que é a experiência que é a hospitalidade? Acho que isso você trabalha isso o tempo inteiro. O que eu quero que o meu paciente entenda da minha casa, do meu hospital, né? Eu quero que ele entenda que aqui é um lugar de alta tecnologia, mas que ele é assistido como se ele estivesse sendo tratado em casa. Então isso reflete, é o input que a gente recebe para tentar projetar em conjunto com o pessoal de hotelaria e hospitalidade caminhando, né? Excelente. E tem alguma consideração final que você queira fazer? Eu acredito que o que nós discutimos agora abrange todos os pontos, assim. Sim. Eu acho que, assim, basicamente, para quem trabalha na área, se é que eu posso ter a liberdade de dar uma dica, assim, eu acho que o mais importante sempre, começou um projeto, sempre qualquer trabalho, assim, é sentar em conjunto, chamar todos os envolvidos ali, seja gestor, seja até uma coisa que a gente tem começado agora a conseguir, por exemplo, falar com o usuário, você trazer uma experiência de um usuário que até fez uma avaliação do seu ambiente depois, para você não repetir um vício, alguma coisa assim. Sentar todo mundo, pôr tudo na mesa, todas as necessidades, para aí sair fazendo o projeto. Isso acho que é assim, uma coisa que parece uma coisa meio básica, mas é importante, é tanto para a gente como lado de projetista, como as equipes, assim, a hotelaria se sentir envolvida do ponto de vista, olha, vocês têm uma responsabilidade muito grande, que é a gestão de resíduos, tem a parte de enxoval, muitas vezes até o SND às vezes está subordinado dentro dessa mesma área, hospitalidade, gerenciamento dos leitos, toda essa agenda, né, todas essas coisas a gente tem que conseguir casar para dar um input. E eu acho que é importante, assim, ter o que é envolvimento, né? Então trazer, tanto o projetista trazer o pessoal da gestão para dentro e a gestão trazer o projetista para dentro da realidade dele. A gente faz essa troca de experiências, né, para aí conseguir formatar um projeto que caminhe e avance, né? Acho que isso que é a receita de sucesso que a gente consegue ter aí nesses empreendimentos, né? Eu acho que assim,
legal que, assim, com esse seu trabalho a gente consegue desmistificar um pouco o trabalho do arquiteto também, né? Porque muitas vezes, imagina a pessoa que é da área da hotelaria hospitalar, ela tem contato com o arquiteto, mas às vezes fica assim, né? Ele veio aqui fazer um desenho, mas não é, ele veio aqui tentar trabalhar com você para pegar a ideia e transformar aquilo em realidade, né? Acho que isso que é o básico aí para todos. Esse envolvimento é a chave mesmo, né? Eu vejo assim, pelo que a gente teve de experiência até hoje, os projetos que a gente pode se considerar mais bem sucedido partiu assim, basicamente foi um grande envolvimento das equipes, né? Legal. Adequando as normas com as necessidades. Claro, muitas vezes isso, eu acho legal você ter falado da norma assim. Eu até falei, a norma não é assim, na verdade assim, a norma ela é um mínimo que tem que ser seguido. Muitas vezes, como a gente tem uma gama enorme de normas no Brasil e são constantemente atualizadas, né, reeditadas, muitas vezes uma determinada prática ela é feita num local e ela está em desacordo com a norma e o próprio gestor tem o desconhecimento dessa realidade, porque enfim, o dia dele não vai ficar vendo normas, e a gente entra com essa bagagem, com essas referências para tentar fazer casar. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a disponibilidade de nos receber. Tenho certeza que todos os nossos leitores que nos acompanham tiraram bastante proveito dessa entrevista. Que bom. E agradeço a você e toda a sua equipe, seu escritório. Foi um prazer estar aqui conhecendo as suas instalações. Obrigado, Ana. Obrigado. A nossa porta está aberta. Eu acho que tanto para você e para todo mundo que quiser fazer pergunta, quiser conhecer, quiser um apoio, a gente... acho que antes de mais nada a gente é colega, né? Está aí para ajudar todo mundo, para poder acrescentar. Perfeito. Eu agradeço e mantenham-se conectados conosco. Obrigado. Que legal. A gente falou obrigado junto. Obrigada por tornarem o hotelariahospitalar.com o site mais acolhedor da área de saúde.